Som. Bom dia, igreja. Bom dia também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecer o convite do pastor Rubem, que me fez aí há 2 semanas, né? E eu aceitei. É sempre com muito temor e tremor que nós abrimos a palavra de Deus, porque temos um respeito e sabemos que não são simples letras escritas num livro, mas é o próprio livro do céu, são palavras do próprio Deus, ditas a nós, e através do Espírito Santo, pela graça de termos recebido o Espírito Santo, nós recebemos não só a salvação, mas também a capacidade de ouvir Deus, através da sua palavra. E é isso que, na dependência do Espírito Santo, eu espero que aconteça isso conosco hoje, que Ele fale conosco. Vamos abrir o texto em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, no versículo 22, nós vamos estudar esse texto, um texto muito conhecido, um texto riquíssimo de informações. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, e a profundeza que há nessas palavras é tão grande que, mesmo um texto conhecido e tão lido, ele nos revela cada dia novas coisas e novas boas coisas. Eu gostaria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas e esse texto aberto. Nós vamos fazer a leitura do versículo 22 do capítulo 14 até o versículo 33. E os irmãos que gostam da imagem na tela, de alguns temas, para anotar títulos, eu não costumo fazer isso nas minhas mensagens. Eu apenas faço uma pregação expositiva. Então aqueles que gostam de anotar vão desenvolvendo aí os seus tópicos. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Graças a Deus por essa palavra. Esse evento, ele é contado em 3 evangelhos,
em Mateus, em Marcos e em João. Mas só que em Mateus nos é dito que Pedro andou sobre as águas. Nos outros textos, esse evento de Pedro andar sobre as águas, ele não aparece, apenas aqui no Evangelho de Mateus. Vamos acompanhar esse texto, e eu preciso que vocês prestem atenção, como não tenho nada projetado, para não perder nenhum detalhe. E não vou esgotar esse texto hoje aqui. A primeira palavra que nós temos é que, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Logo a seguir do quê? Tinha acabado de acontecer aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão se reuniu ali, na beira do mar da Galileia, e muitos enfermos, coxos, doentes, chegaram até ali para que Jesus os atendesse. E Jesus curou muitos ali, muitos, era uma multidão gigantesca. Se você quer saber quantas pessoas tinham ali, no versículo anterior nos é dito que comeram a partir daquela multiplicação cerca de 1.000 homens, além das mulheres e crianças. Era uma multidão que estava ali. Jesus ficou talvez o dia todo ali, recebendo essas pessoas, e os apóstolos, seus discípulos, estavam ali auxiliando ele nesse processo. E dentre curas, palavras, essas pessoas ficaram ali. E no versículo 15, que nós não lemos, nós temos a informação de que ao cair da tarde daquele dia, dessas curas, e de quando houve essa multiplicação, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde, mande essas pessoas saírem para que elas comprem alguma coisa para comer, porque já ficou tarde, aqui não tem nada, né? Então a informação que nós temos é que quando essa multiplicação acontece, e nós temos que saber disso porque o texto diz: logo a seguir, Jesus fez tal e tal coisa. Já era tarde. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Já era tarde. Ao cair da tarde. Sabe quando o sol começa a cair, que você vê ele descendo? Isso é lá para 5, 6 horas da tarde. Houve aquela maravilhosa multiplicação. Aqueles homens, mulheres e crianças comeram, se fartaram e ainda sobrou comida. E logo depois disso, desse evento, ainda as multidões ali, Jesus ordenou aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem. Ele fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia as multidões. Era bastante gente para despedir. Ele sozinho fez isso. Então ele disse: entrem no barco e vão até a outra margem. Que outra margem é essa? O Mar da Galileia, ele tem duas dimensões. De uma ponta a outra ele tem 23 quilômetros. E lateral ele tem 13 quilômetros. Então ele tem 23 de assim e 13 assim. A margem que Jesus pediu para que eles fossem era a margem menor, em torno de 10 a 13 quilômetros pelo mar. 10 a 13 quilômetros pelo mar. Tudo isso é importante, tá? Mas a ordem foi essa: entrem no barco e vão até a outra margem. Enquanto isso, ele despediu as multidões, mais ou menos às 6 da tarde. Depois que ele despediu as multidões, o texto diz que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Para Jesus, nesse momento,
o mais importante era estar diante do Pai em oração sozinho. Assim como Ele nos ensinou. Quando vocês forem orar, entre no quarto, feche a porta, sozinho, em secreto. Fala ao seu Pai e Ele vai te ouvir, te ver. As orações em conjunto, as orações públicas, elas são ótimas, maravilhosas, mas as orações que transformam, são aquelas orações que você faz sozinho com o seu Pai, porque ali você pode abrir o seu coração. Aquilo que você não fala diante do público, por vergonha, por medo, aqueles pecados que você não revela, ainda que a Bíblia nos oriente a buscar os irmãos para nos ajudar em oração, na luta de pecados, mas aquilo que você não revela, porque você tem medo e não tem coragem, diante do seu Pai, você pode fazer isso. Obviamente que Jesus não tinha pecado. E eu pego aqui, eu tomo emprestado, nesse momento, a oração que Jesus fez, que está colocada em João capítulo 17, que é aquela oração sacerdotal, que Jesus fez em público. Em público, Ele fez para os seus discípulos, para os apóstolos. Ele fez diante do Pai, mas para que eles ouvissem. E naquela oração, a oração mais completa que tem nas Escrituras de Jesus, nós temos todos os elementos das coisas que Jesus busca em oração. E eu quero trazer algumas coisas dessa oração. Em João capítulo 17, se vocês não quiserem abrir, mas alguns versículos aqui, no versículo 3, aquela palavra grandiosa que Jesus coloca diante do Pai, quando Ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, eu vim para lhes dar a vida eterna, mas a vida eterna é essa, que Te conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No versículo 9, Ele diz: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo todo, mas peço por aqueles que me deste, porque são teus. No versículo 15, Ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. No versículo 20, Ele diz: não peço somente por esses que são meus, que o Senhor me deu, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqui Jesus está orando por você e por mim, que você está sentado aqui nesse banco. Aquela oração era para você. E no final da oração, no versículo 26, Ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Alguns elementos aqui dessa oração, eu quis de propósito trazer, porque a verdade é que nós não sabemos o que Jesus orou aqui em Mateus 14. Mas alguns elementos da oração que está em João capítulo 17, que é a oração mais completa que Jesus fez, alguns elementos eu tenho certeza que permeavam todas as orações de Jesus. E com certeza Ele estava orando pelos seus. Com certeza Ele estava intercedendo por aqueles homens que estavam naquele barco. Jesus é o sumo sacerdote. Ele intercede hoje diante do Pai, por mim e por você. É um ofício de Jesus que Ele começou
no seu ministério terreno. E quando ele subiu aos céus, ele continuou esse ministério. Hoje, ele é o nosso Salvador, mas ele é o nosso intercessor diante do Pai. E naquela oração, sozinho, estando ele só, quando caiu a tarde, ele estava orando por aqueles homens que ele despediu e ordenou que entrassem no barco. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Qual é essa distância? Da margem que eles saíram. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o Evangelho de João, no capítulo 6, nos é dada essa informação, porque é a mesma passagem. João 6, versículo 19, nós temos essa informação. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aqui nos é dito só isso. Mas eles tinham navegado então 5 ou 6 quilômetros. Quer dizer, quanto que eles tinham navegado do caminho todo? Se de uma margem a outra, lateral seria 12, eles estavam no meio do mar. Exatamente. Voltando para o texto de Mateus 14, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, ou seja, na metade do caminho. E o que estava acontecendo com esse barco? Ele estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muito bem. Quanto tempo demora para você subir num barquinho pequeno, a remo, e atravessar o mar da Galileia, nesses 12 quilômetros? Entre 2 e 4 horas. Entre 2 e 4 horas. Se eles subiram no barco em torno das 18 horas, eles chegariam do outro lado em torno, no máximo, das 10. No máximo. O problema é que aquela região, aquele mar, ele subitamente, ele recebe correntes de vento que vêm dos vales, é todo montanhoso. Eu não fui lá, tá? Mas é assim. Esses ventos, repentinamente, eles vão, e eles vêm às vezes de muitos lados, não de um lado só. Então pode formar como se fosse um turbilhão. E aqui a palavra é que o vento era contrário, mas não diz que lado que era. Agora a informação que não está aqui, mas ela é óbvia, é que esses homens eram o quê? Marinheiros. Eles eram pescadores. Eles pescavam à noite. Eles conheciam aquele mar. Eles sabiam que se eles estivessem indo numa direção e o vento estivesse contrário, eles tinham que o quê? Que voltar. Não tem como ir. Então, não importa para onde eles remassem, o vento era sempre contrário. Eles estavam rodando, açoitados pelas ondas e pelos ventos. Obviamente que nós podemos trazer aqui questões práticas para a nossa vida, né? A gente subiu num barquinho e Jesus mandou a gente atravessar e chegar na outra margem. Só que esse trajeto, por mais que pareça que a gente conheça o terreno que a gente está pisando, né? Parecia que eles conheciam ali, e conheciam até certo ponto. Mas a verdade é que muitas vezes você está remando
para um lado que justamente Jesus mandou você remar, e o vento está contrário. E se você pensa em vir para trás, o vento está contrário. E se você pensa em ir para o lado direito, o vento está contrário. Só que Jesus mandou você para aquela situação. Você ouviu a voz de Jesus e agora está no meio do caminho, é onde eles estavam, e sem alternativas. Eles estavam de mãos atadas. Não adiantava aqueles remos. Estava quase não adiantando ficar em cima daquele barco. Por quê? Aquelas ondas poderiam virar aquele barco facilmente. Muito bem. Se essa tempestade os acometeu no meio do caminho, e se na pior das hipóteses eles levariam 4 horas para chegar, esse horário era mais ou menos 8 horas da noite, das 6 às 8, 2 horas para andar metade do caminho, mais ou menos 8 horas da noite, que essa tempestade começou. Versículo 25 diz, eu não vou ler o 25 agora, eu vou para Marcos, capítulo 6, porque tem uma informação aqui. Marcos capítulo 6, que é a mesma passagem, no versículo 48, Marcos 6, 48, tem uma informação importante aqui. O que nos é dito? De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam. Enquanto Jesus, então volta para mim, enquanto Jesus estava sozinho, orando, e aqueles discípulos estavam no barco, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Tudo. Assim como, quando ele teve aquele encontro com Natanael, ele falou, eu te vi embaixo da figueira, antes de você vir até mim. E o que Natanael falou para ele? Logo na sequência, isso está em João capítulo 1, versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto, embaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Olha só, o que Jesus orou em João 17? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu vou fazer isso. E quando ele diz que já tinha visto Natanael, qual foi a resposta? Tu és o Filho de Deus. Porque a vida eterna é essa, que conheçam Jesus como Filho de Deus. Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo. E o versículo 25, então, de Mateus 14, diz, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Tem alguma versão aí de vocês que está na 4ª vigília? Está? Essa palavra, ela foi não adaptada, mas para mais fácil entendimento, essa madrugada aqui é exatamente a 4ª vigília da noite, que é a 4ª troca dos soldados romanos,
que faziam a vigília. Sabe que hora que é a quarta vigília? A primeira vigília é das 6 da tarde até as 9. 6, 7, 8, 9. A segunda vigília, 10, 11, meia-noite. A terceira vigília, 1, 2, 3 da manhã. A quarta vigília, 3, 4, 5 e 6 da manhã. O horário que Jesus foi até eles era entre 3 e 6 da manhã. Esses homens remaram das 8 da noite até, no mínimo, às 3 da manhã, sem sair do lugar. E Jesus estava vendo tudo. De madrugada, na quarta vigília, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Esses homens demoraram 2 horas para chegar na metade do caminho e não conseguiam sair do lugar por causa da tempestade. Estavam remando das 8 da noite até pelo menos às 3 da manhã, se já não era 6 da manhã. Jesus foi andando sobre o mar, sobre aquela tempestade, sobre aquelas ondas, com aquela corrente de vento. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem domínio sobre tudo que Ele criou. Jesus era um homem. E como homem, Ele andou sobre as águas. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E Ele se aproximou. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Por que eles falaram isso? Porque até aquele momento eles nunca tinham visto um homem andar sobre águas. Sabe qual que é a profundidade do Mar da Galileia? 43 metros de profundidade. Não é raso. Alguns poderiam falar: mas eu acho que ali era uma parte mais rasa, a maré tinha baixado, então a água estava aqui na canela. Não. Eles estavam, e é de propósito que eles estão no meio, porque no meio é mais fundo ainda. É de propósito que a palavra diz que eles estavam no meio, porque no meio é o lugar mais fundo que tem. Pode ser que na beirinha você consiga andar e pareça que você está andando sobre as águas, mas eu quero ver lá no meio. Quando os discípulos viram Jesus, eles estavam apavorados com a tempestade. Por quê? Ainda que estivessem acostumados com tempestades, aquela tempestade já estava presente há muitas horas. E não tinha para onde remar, sempre era contrário. Quando eles viram Jesus, o primeiro pensamento é que eles viram alguém em cima do mar, e ninguém pode andar sobre o mar, então só pode ser um fantasma. Olha, quando Jesus se aproximou, eles ficaram com mais medo ainda. É interessante isso. Quando Jesus estava lá orando, e eles estavam lutando no mar, e a nossa vida hoje é isso, tá? Jesus está intercedendo por nós, e nós estamos aqui lutando no mar. Jesus está orando por nós, e nós estamos aqui
lutando no mar. Mas quando Jesus se aproximou, eles ficaram apavorados, subiu o nível de medo e de temor. E eles disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. O que eles gritaram? Não sei. Vocês imaginam aqueles marmanjos dando um grito? Eles estavam com medo mesmo, porque eles estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com aquela situação, mas não com um fantasma andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Agora piorou de vez, né? E eles gritaram. Só que chegou a hora do socorro. Eles ficaram remando das 8 da noite até as 3 ou às 6 da manhã, e Jesus estava vendo tudo. Mas tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e na hora exata, Jesus intervém, na hora que tem que intervir. A luta pode durar uma semana, a luta pode durar algumas horas, a luta pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, pode durar 30 anos, mas é no momento exato que Jesus intervém. E olha como muda o texto. Por isso que é importante todos esses elementos, dos horários, do horário que Jesus foi, do que Jesus, onipresente no Espírito, onipotente, onisciente, como ele sabia que eles estavam lá todo esse tempo, e agora, quando eles gritaram, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus abriu a sua boca e falou com esses apóstolos, eles reconheceram. Por quê? As minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, elas me conhecem, e elas vêm ao pastor delas. Assim como aquela mulher que foi ao túmulo procurar Jesus, e ela confundiu até o jardineiro do local com ele, ela confundiu Jesus com o jardineiro do local, e somente quando Jesus diz: Maria, sou eu, ela reconhece. Até aquele momento, ele estava com medo, com temor. Até esse momento, esses homens estavam com medo, com temor. E Jesus imediatamente diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro toma a palavra, ele se coloca como o primeiro orador ali daquele grupo, e o pedido que ele faz é um pedido, parece que ele está tentando Jesus. Ele precisava ter pedido isso? Não precisava ter pedido isso. Mas ele viu, reconheceu que era Jesus. E eu quero chamar atenção para esse se aqui. Se é o Senhor mesmo, ele não está duvidando que é ele. Ele está dizendo o seguinte: já que é você que está aí, Senhor, então me faça também andar como você. Porque eu nunca vi isso. O Senhor é um homem, a gente abraça o Senhor e o Senhor come com a gente, e o Senhor está andando sobre as águas. Já que é você,
mesmo. Mande que eu vá aí, andando sobre as águas. E aqui para mim pode não parecer nada isso aqui, mas para mim é uma coisa, olha, Jesus é o Criador do universo. Jesus é a palavra a qual Deus, o Pai, usou para criar todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o dono de tudo. O mundo inteiro é dele. E ele para e chama um homem. Deus chama um homem para andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro confiou. Pedro teve fé. Ele confiou na palavra de Jesus, venha. Ele confiou no poder que a palavra de Jesus tinha, venha. E ele teve fé para ir. E ele andou sobre as águas, como Jesus. Ele não era Deus, Jesus era. Jesus podia andar sobre as águas, mas Pedro não era Deus. E ele andou sobre as águas, pelo poder da palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Mas alguma coisa acontece. Quando Pedro se vê sobre as águas, indo em direção a Jesus, com confiança e com fé, ele olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele vê que as ondas ainda estão lá, e que o vento ainda está soprando. As ondas e o vento não estão fazendo nada com Jesus, mas com Pedro, elas podem fazer. Podem mesmo? E antes que ele chegasse até Jesus, o que o texto diz? Reparando, porém, na força do vento, e com certeza naquelas ondas, ele teve medo. E começando a afundar, gritou de novo: salva-me, Senhor. E olha a palavra de novo aqui. Ali não era imediatamente Jesus lhes falou, agora prontamente, porque Jesus estava ali para isso agora. Prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa resposta de Jesus, que é na verdade uma pergunta, é: por que você duvidou? Duvidou do quê? Nós sabemos então que a dúvida não era se ele era o próprio Jesus. Por quê? Ele chamou Jesus de Senhor e disse: se é o Senhor mesmo, então, já que é o Senhor, me faça andar. E ele confiou e teve fé e pisou na água. A dúvida de Pedro, então, por que você duvidou? Por que você duvidou que você conseguiria chegar sem afundar? Por que você duvidou do meu poder, olhando as circunstâncias? Por que você duvidou, olhando os ventos que estão batendo? Por que a sua fé diminuiu nessa hora? Homem de pequena fé. A fé começou boa, no meio do caminho, ou antes dele chegar, ela fraquejou.
Mas irmãos, não tem problema. Não tem problema se sua fé fraquejar. Porque Jesus está lá, prontamente, para te segurar. E te fazer vir à tona de novo. Por que você duvidou? E o versículo 32, subindo ambos para o barco, poxa, Deus, Jesus, o próprio Deus, de mãos dadas, com um homem, subindo os dois no barco. Que cena maravilhosa. Quando eles subiram no barco, só aí o vento cessou. Não podia ter cessado antes? Jesus não podia ter cessado o vento para que Pedro pudesse andar mais tranquilo sobre as águas? Não. O vento estava lá para que a fé de Pedro fosse testada. E ela ficou até o fim. Somente quando eles estavam no barco, todos já, é que o vento cessou. Quando Jesus estava vendo esses discípulos lá na sua oração, sozinho, ele não podia ter feito o vento cessar? Ele não podia ter feito esses discípulos remarem por 3 horas só? E cessar o vento, para que eles chegassem a outra margem? Ele não podia ter feito esses homens remarem 5 horas só? Não. Ele não podia ter feito o vento cessar quando ele chegou andando sobre as águas? Não. Ele não podia ter feito o vento cessar quando Pedro decidiu, então, através da palavra dele, andar sobre as águas? Não. Por quê? Porque não. Porque tem um propósito. Porque tem um propósito, o vento e as ondas cessarem na hora certa. E eu não sei a luta que você está passando. Você já passou luta, né? Eu também. Todo mundo já passou. Às vezes você está tranquilo agora. Está numa calmaria, né, o mar. Mas, às vezes o bicho está pegando. Quando vai parar? Na hora certa. Na hora certa. Enquanto isso, por que você está duvidando? Por que você duvidou? Por que sua fé está fraquejando? Você está olhando para o lado? Olha para mim. Assim como Paulo, prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, mas vou para lá. E os que estavam no barco, então, o adoraram. A oração de João 17. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti. O que importa é isso. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu oro por eles. E se a gente voltar lá, em João 17, não precisa voltar. O último versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, falando para o Pai. E ainda o farei conhecer. Eu vou fazer mais. E, voltando então para Mateus 14, para a gente fechar, no versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O propósito, aí eu fico pensando, é só especulação, mas eu fico pensando Jesus lá orando sozinho, e o que estava prestes a acontecer, era um ensinamento tão grande, que essa declaração desses apóstolos, foi maior do que toda a tempestade, do que todos os ventos, do que todas as ondas. Por quê? Eles tiveram o reconhecimento de que aquele era o Filho de Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nós não lemos o versículo 34, mas
o texto diz que eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. Amém. Graças a Deus por essa palavra, pela sua palavra. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de nos aprofundarmos em textos como esse e colhermos ensinamentos tão preciosos. Eu convido o pastor Rubem para orar, para a gente finalizar.